Reis, capítulo 6, verso 24. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 24. Nesta noite, desejo compartilhar com vocês uma palavra sobre atitudes equivocadas na tribulação. Atitudes equivocadas na tribulação, ou seja, erros e pecados que nós cometemos quando estamos na pressão da tribulação. Para isso, começo com uma história. Há alguns anos atrás, por um convite, eu fui ministrar em uma igreja metodista de Juiz de Fora, em um feriado. E por conta de um casamento que eu tinha para ministrar, para celebrar aqui em BH, no meio do feriado, eu tive que retornar, tive que voltar de Juiz de Fora para cá, por isso fui de carro, voltei de carro. E o meu retorno para Juiz de Fora se deu bem cedinho na madrugada, acordei bem cedo, por volta de 3 horas da manhã, tomei um banho, tomei um café e peguei então a 040 em direção a Juiz de Fora. As trevas dominavam tanto o céu quanto a estrada. Era madrugada. Mas além da ausência de luz, havia uma neblina muito forte, de modo que não apenas a escuridão me impedia de enxergar, mas também essa neblina. E como o meu carro não tinha farol de milha, eu tive que usar o farol regular mesmo, porque se eu colocasse a luz alta, como alguns de nós somos levados a fazer, eu enxergaria pior ainda. Mas para complicar um pouco mais a situação, além das trevas e da neblina, na minha direção oposta, no fluxo contrário, vinham caminhões a toda velocidade. Vinham caminhões assim, em velocidades irresponsáveis. E eles passavam perto de mim, tirando aquela fina. De modo que eu me senti extremamente tenso, extremamente pressionado, nem tanto pela madrugada ou pela neblina, mas muito mais pelos caminhões. Eu me lembro direitinho, foram momentos de muita pressão, de muita tensão, onde eu fiquei em dúvida: será que eu paro? Eu continuo? Eu acelero? Eu diminuo? Eu paro no acostamento, que seria muito pior, muito mais perigoso? E quantos de nós, muitas vezes, nos encontramos assim na vida? Nas estradas da vida. As trevas estão nos cercando, há muita neblina, não conseguimos enxergar um palmo à frente do nariz, nos sentimos pressionados, tensos, inseguros, a tribulação nos cerca, a tribulação nos espreme. É um desemprego, é uma enfermidade, é uma perda, é um divórcio, é um luto, tantas possibilidades. E no meio dessa tribulação, cercados por essas ondas de tribulações,
nós podemos ser tentados a cometer alguns erros. Nós podemos ser levados sutilmente a cometer alguns desvios, alguns pecados, quem sabe até na tentativa de aliviar um pouco as coisas, e acabamos nos dando muito mal e ficando piores ainda. É sobre isso que quero falar nesta noite, então. Atitudes equivocadas na tribulação. E o texto que vou usar como base para isso está aí em 2 Reis 6, 24 em diante. Abra sua Bíblia, então, vamos ler. Se há alguém ao seu lado sem a Bíblia, ofereça para ele. Eu acredito que a simples leitura da Bíblia já é capaz de transformar nossas vidas. Deus fala através da Bíblia quando ela é lida também. Então, abra o seu coração e vamos ler esse texto. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: 'Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido.'" Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas, antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: "Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor?" Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata." O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer?" Mas Eliseu advertiu: "Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma." Feche os seus olhos.
peça a Deus para falar com você. Faça uma oração aí. Senhor, eu peço a Ti, fala conosco nesta noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Algo semelhante ao que eu enfrentei viajando para Juiz de Fora, algo semelhante ao que nós enfrentamos quando tribulações nos cercam, experimentou o povo de Israel. O povo de Israel foi cercado pelo rei da Síria e seus exércitos, especificamente a cidade de Samaria, que era a capital de Israel, foi cercada. E esse cerco foi tão violento, foi tão forte, ele durou tanto e ele causou tamanha fome. Por quê? Porque quando uma cidade estava cercada, nada saía e nada entrava. Ou seja, a cidade estava impedida de receber alimentos. E em algumas situações, até mesmo água, quando o exército tinha acesso aos canais e os impediam de fluir. Samaria então ficou cercada. E a fome foi tamanha que algumas coisas extraordinárias aconteceram. Primeira delas, uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Você já imaginou o que é uma cabeça de jumento valendo 80 peças de prata? Se meus cálculos não estão errados, 80 peças de prata era mais do que um ano de salário de um trabalhador braçal. Uma cabeça de jumento, simplesmente a parte menos comestível do animal, valia mais de um ano de trabalho. Olhem a carência, olhem o desespero, mas não só isso. Uma caneca com esterco de pomba. Eu nem sabia que esterco de pomba, né, era tão gostoso assim. Mas uma caneca de esterco de pomba valia 5 peças de prata, ou seja, um pouquinho mais de um mês de trabalho. Olhem a pressão, olhem a tribulação, olhem o desespero, olhem o nível de necessidade daquelas pessoas. Mas se não bastasse isso, o texto nos relata algo digno de filme de terror. Duas mães se encontram e fazem um acordo. E qual o acordo delas? Comerem seus filhos. Um filho seria cozinhado e comido em um dia, e o outro filho seria cozinhado e comido no outro. Quanta pressão, quanto desespero, que tribulação aquela. E nós podemos tirar então 4 atitudes equivocadas que o povo de Israel cometeu em meio a essas pressões. E qual é a minha questão, qual é o meu desafio? É que você olhe para a sua vida, hoje, ontem, amanhã, e veja se em momentos de tribulação que você já passou, está passando ou ainda enfrentará, se você não cometeu ou não esteve perto de cometer algumas dessas atitudes. Qual a primeira atitude? Permitir-se perder os valores e as referências.
em meio à tribulação, em meio à pressão, aquele povo se permitiu perder os valores e as referências. Os valores foram invertidos e as referências foram derrubadas. Uma mãe cozinhar e comer o seu filho. Uma mãe fazer acordo com outra para cozinhar e comer seus filhos. Onde estão os valores? Onde estão as referências? O desespero foi tanto, a fome foi tanta, que o valor do filho foi pelo ralo, que o amor pelo filho foi embora. Cabeça de jumento. Cabeça de jumento não só era a parte menos comestível do animal, e é até hoje, como o jumento era um animal impuro. Na lei de Moisés, havia ordens para que jumentos não fossem comidos. Jumentos não eram alimentos, não eram animais permitidos ao povo comer, eram animais impuros. Comer um jumento, então, qualquer parte dele, era um pecado. Mas o cerco era tamanho, a fome era tanta, que até comer cabeça de jumento passou a ser alternativa. Passou a ser permitido, passou a ser solução. E esterco de pomba, que eu imagino que não tenha valor nenhum, especialmente em nossos carros, sim ou não? Não é? Esterco de pomba em carro só serve para manchar a pintura, só isso, para mais nada. Muito menos na cabeça. E esterco de pomba valer 5 peças de prata? Os valores estão muito trocados. As coisas estão muito estranhas. E quantas vezes nós, quando estamos atribulados, não fazemos isso? Quantas vezes nós, por causa da pressão de uma tribulação, a pressão de uma perda, a pressão de um desemprego, a pressão de um luto, a pressão de uma tristeza, a pressão de uma situação no trabalho, nós nos vendemos e nós nos permitimos fazer coisas que não faríamos. Quantas vezes nós, por causa da tribulação, nos permitimos pecar? Eu vou me embriagar só para esquecer um pouquinho das dores. Eu vou fazer sexo, eu vou transar só para aliviar um pouquinho a pressão. Eu vou contar uma mentirinha só para escapar da situação. Eu vou comprar aquela coisa só para me dar um pouquinho de alegria. Quantas vezes em meio à tribulação nós fazemos permissões, nós nos permitimos cometer pecados, nós invertemos os valores, nós nos permitimos até a fazer coisas berrantes, com a desculpa de que estamos sob a pressão da tribulação. Foi o que aquele povo fez. E por causa disso eles escolheram tragédias. Imagine aquela mãe que comeu junto com a sua amiga, com a sua vizinha, o seu filho. Como ela viveu nos anos seguintes. E há algumas decisões que nós tomamos em tempos de tribulação, decisões equivocadas que podem nos marcar e nos perseguir pelo resto da vida.
Cuidado. Cuidado com o que você faz na hora do aperto. Cuidado com o que você se permite fazer quando as coisas estão ruins. Cuidado com isso. Segunda coisa que aquele povo fez, ou que o rei especificamente fez, e que nós podemos fazer, é culpar os outros. O verso 30 diz: quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Quem era Eliseu? Era um homem de Deus, era o profeta. Era o profeta que havia se levantado contra o rei, contra os pecados dele, contra os pecados da nação, e até mesmo profetizado a desgraça vindoura. Pois bem, diante daquela catástrofe, daqueles absurdos, o rei, ao invés de olhar para si mesmo e assumir a responsabilidade e as culpas por seus pecados, aponta para Eliseu e joga a responsabilidade para ele e coloca na conta dele. E quantas vezes nós não fazemos isso? A culpa de eu estar assim não é minha. A culpa dessa tribulação que eu estou enfrentando não é minha, é do outro. É do meu pai, é da minha mãe, é do meu chefe, é do meu marido, é da minha esposa, é dos meus filhos, é do meu amigo, é do meu vizinho. A culpa é do outro, a culpa não é nossa. E esse foi mais um erro que aquele povo e aquele rei especificamente cometeu. O que fazer então? Em tempos de tribulação, assuma a sua responsabilidade. Em tempos de tribulação, não negocie os seus valores, não abra mão dos seus referenciais e não jogue para os outros a responsabilidade e a culpa. Assuma o que pertence a você. Terceira atitude equivocada daquele povo, verso 32 em diante. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse, atenção agora: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? O que aquele rei fez? Além de botar a culpa em Eliseu, além de jogar a responsabilidade para Eliseu, aquele homem agora coloca a culpa no próprio Deus. Aquele homem diz: Deus é o responsável por isso que nós estamos passando. Foi Deus quem fez essas coisas. E aí, será que nós podemos ter esperança? Dois erros em um só: colocar a culpa em Deus e perder a esperança. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantos de nós aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos de nós aqui já ficamos chateados e decepcionados com Deus? Quantos de nós aqui já brigamos com Deus? Rompemos com Ele, nos afastamos dEle, pensando que Ele era o culpado pelo que estava acontecendo. Jogar a culpa para Deus. Deus é poderoso. Deus é soberano. Se Ele não quisesse
que as coisas estivessem assim, elas não estariam. Então, se as coisas estão assim, é porque Ele quer. E quando nós colocamos a culpa em Deus, como aquele rei fez, realmente não há mais razão para esperança, porque a nossa esperança está apenas nele. A tribulação então está apertando, a pressão está grande. Não coloque a culpa em Deus e não perca as suas esperanças. Ao invés de se afastar de Deus, aproxime-se dele. Não há tolice, com o perdão da palavra, não há tolice maior do que se afastar de Deus quando as coisas estão ruins. A melhor coisa que podemos fazer quando as coisas não estão boas é nos aproximar de Deus. É não colocar a culpa nele, mas assumirmos a responsabilidade e colocarmos sim a nossa esperança nele. Quarta e última coisa. Quarta e última atitude equivocada. Capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, atenção agora: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Essa palavra que estou lhes oferecendo foi me dada por Deus nesta semana ou na semana passada no meu tempo devocional. E foi nestes 2 versículos que acabamos de ler que Deus mais ministrou ao meu coração. O que é que Eliseu profetizou? Não sei se você entendeu, mas ele disse: assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Qual a situação antes? Uma cabeça de jumento, 80 peças de prata. Uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. E agora, aqui, uma medida de farinha e 2 medidas de cevada, 1 peça de prata. Ou seja, Eliseu profetizou que a prosperidade voltaria. Eliseu profetizou que a tribulação iria passar. Eliseu disse que em menos de 24 horas, ou por volta de 24 horas, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas em 24 horas, a situação seria completamente transformada. Ou seja, o milagre está vindo, o milagre está à porta. Eliseu levantou a sua voz, e mesmo diante daquelas atrocidades, da quebra de valores, da retirada dos referenciais, do botar a culpa nos outros, do botar a culpa em Deus, do perder a esperança, mesmo diante disso, Eliseu se levantou e profetizou a restauração de Deus. Está batendo palma, né? Se segura aí. Contudo, o povo não bateu palmas. Percebam só como que o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, percebam como ele
respondeu como ele reagiu à profecia de Eliseu. E ele disse: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ainda que Deus abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O que aquele homem disse, na verdade? O que aquele homem quis dizer? Aquele homem quis dizer o seguinte: nem Deus é capaz de resolver esse problema. Nem Deus é capaz de reverter essa situação. Nem Deus é capaz de fazer um milagre que transforme, que mude as circunstâncias. No meio daquela tribulação, no meio daquela pressão, no meio daquela tragédia, aquele oficial, diante da palavra do Senhor, reagiu com incredulidade. E isso pode acontecer conosco também. A situação está tão feia, está tão ruim, as portas estão tão fechadas, a carência é tão grande, a necessidade é tão grande, que o nosso coração se endurece. E nem quando vem a palavra do Senhor, anunciando a mudança e a transformação, nem quando Deus se manifesta e diz que vai fazer um milagre, nem assim nós acreditamos. Nem assim nós botamos fé. Tamanha a incredulidade no nosso coração. E qual foi a palavra de Eliseu e qual foi a palavra de Deus, então, para aquele homem? Será que Deus disse, tadinho dele, está tão amargurado, está tão atribulado, está tão pressionado, está tão faminto que nem consegue crer mais, tadinho, eu vou dar uma colher de chá para ele, eu vou dar uma chance para ele. A palavra de Deus para ele não foi essa, mas foi: você o verá com os próprios olhos. Você vai ver acontecer. Você verá o milagre acontecer. Você verá a situação ser transformada, mas não vai participar disso. Vai ver, mas não vai tocar. Vai ver, mas não vai experimentar. Vai ver, mas não vai comer. Vai ver, mas não vai provar. E quantas vezes nós, por causa da incredulidade dos nossos corações, vemos os milagres de Deus acontecendo, mas não participamos deles. Quantas vezes nós, por causa da incredulidade, desconsideramos o que o próprio Deus fala? Quero fazer um parênteses aqui. Existem palavras proféticas hoje? Sim, existem. Existem falsas profecias hoje? Sim, existem. Como existia naquela época. Sempre existiram e existirão os profetas de Deus e os falsos profetas. Sempre existiram e existirão as profecias de Deus e as falsas profecias. O que diferencia uma palavra de Deus de uma falsa profecia? Duas coisas de acordo com esse texto. Primeira coisa, quem está falando? É isso mesmo. Quem é que falou aquela palavra foi um homem de Deus. Quem falou aquela palavra foi Eliseu, foi um profeta do Senhor, foi um homem usado por Deus e o currículo dele mostrava isso. Então, olhem só a situação em que Eliseu se colocou. A circunstância era de caos, era de pobreza, de carência, de escassez, e de repente ele se levanta e diz: em 24 horas, tudo isso irá mudar. Ô homem de coragem!
homem de ousadia, homem de Deus. Já imaginou? Você dá a sua cara a tapa e dizer: olha, em 24 horas tudo estará diferente, assim diz o Senhor. Então a primeira coisa é: quem é que está falando? Ah, sim, isso é muito importante. Quem é que está falando? E a segunda coisa é: se a palavra se cumpriu ou não. Se cumpriu, foi de Deus. Se não se cumpriu, não foi de Deus. E aí então nós ficamos em uma situação muito difícil. Como é que eu vou acreditar ou não em uma palavra que supostamente vem de Deus? Como é que eu vou colocar a minha fé ou não em uma palavra que eu ouvi? Eu não vi o cumprimento ainda, então eu não tenho como saber se é de Deus ou não. Eu talvez nem conheça o homem que está falando. E aí então vem o desafio da fé. O desafio da fé. O desafio da fé. E nós, muitas vezes, não acreditamos nas palavras que ouvimos, não é porque não conhecemos as pessoas que estão falando, mas é porque nós duvidamos que Deus realmente possa fazer tamanho milagre. Não acreditamos que Deus possa fazer isso. Não acreditamos que Deus possa mudar a situação. E por causa disso, muitas vezes, vemos acontecer, mas não participamos. Na hora que eu li esse texto, eu tremi de alto a baixo. E eu me lembrei das promessas que Deus me deu, das palavras que Deus me deu. E aí, mais um parênteses. Tem uma grande questão aí, hein? As promessas que Deus te deu, Ele irá cumprir. Eu te garanto isso. Eu dou minha cara a tapa por isso. Pode vir e bater aqui. A grande questão é se Deus falou mesmo ou não. Porque aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Mas aquilo que Ele não falou, Ele não tem o menor compromisso de fazer. Mas quantas vezes nós temos promessas de Deus? Temos palavras que Deus nos falou tantas e tantas vezes. E assim, estava sendo comigo. Fui me lembrando das promessas que Deus me deu, palavras que Ele me deu. E o ano passado, 2014, foi um ano tão difícil para mim. De tanta tribulação, tanta pressão, que meu coração começou a se endurecer. E que eu até confesso que cometi alguns desses equívocos aqui. Ah, sim. Colocar a culpa nos outros, em Deus, perder a esperança, abrir mão de alguns valores, me permitir fazer algumas coisas. Mas o que mais me quebrantou o coração foi ver a palavra se cumprindo e não participar. Ah, não, Deus, isso eu não quero. Isso eu não quero, Deus. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa a minha desconsideração pela Tua palavra. Mas eu quero crer que ela vai se cumprir. E quando ela se cumprir, eu quero nadar de braçada, como se diz. Eu quero experimentar tudo. Eu quero comer e me fartar. Eu não quero apenas assistir, eu quero participar. Como está o seu coração, querido? Você está em tribulação? Você já esteve? Certamente você passará. Não é profecia, não? No mundo tereis aflições, disse Jesus. Quais têm sido suas atitudes? Será que você tem cometido algumas dessas atitudes equivocadas? Será? Quantas vezes será que você, para recapitular,
negociou os seus valores, abriu mão do que você acredita por causa das pressões. Quantas vezes você colocou a culpa nos outros? Quantas vezes você colocou a culpa até mesmo em Deus e perdeu a esperança? E quantas vezes, diante de palavras de ânimo e de restauração e de milagre, você foi incrédulo e desconsiderou isso? Nesta noite eu te chamo em nome de Jesus, para que você participe do milagre da restauração. Para que você receba um milagre que vai mudar as circunstâncias da sua vida. Para que você veja e participe das obras de mudança e de restauração que Deus já está fazendo e irá fazer. Mude a sua atitude. Não abra mão dos valores. Não coloque a culpa em ninguém, muito menos em Deus. E não permita que a incredulidade entre no seu coração. Não permita isso. O pessoal do louvor está aí? Pode subir? Podem vir aqui. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pense nessa palavra que você ouviu, tão simples, tão direta. Pense nisso que você ouviu. Pense no que tem a ver com você, com a sua vida. E avalie quais são as posturas que você tem que mudar diante de Deus. E se esta palavra que foi pregada foi para você, se você se identificou com alguma coisa que foi dita aqui, se você percebeu que está cometendo algumas das atitudes equivocadas que foram ditas, e você quer consertar isso com Deus, você quer se arrepender. Por quê? Porque você deseja participar do milagre que Deus irá fazer. Porque você deseja participar, estar dentro, quando Deus operar o milagre e mudar as coisas. Se essa palavra de alguma maneira foi para você,